Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E, ó, agora é aquele momento que a gente vai fazer aquela revisão rapidamente, porque daqui a pouco vai ter atividade aí para desenvolver, tá bom? E, ó, pega todo o material de vocês, anota aí os principais itens para que você não tenha dúvida na hora de responder as atividades. De olho na tela, meus queridos. Olha aí, aula 13.2. Na aula 13.2, nós vamos rever os principais itens, né, os principais assuntos abordados na aula 13.1 sobre a introdução de manejo de avestruz. E aí nós colocamos como evidência os principais produtos da criação. Os principais produtos da criação é a carne, couro, ovo, plumagem. Só que não é só isso não, galerinha. Lembra? Um dos subprodutos, além do esterco produzido na fazenda, nós temos o óleo de avestruz, que pode ser direcionado para a área farmacêutica, para a área de cosméticos, então, aqui nós estamos falando de carne, não colocou aqui, mas eu vou falar, tem o ovo, né, para gastronomia, e também tem para ornamentação. Tem pessoas que usam a casca do ovo para ornamentação. Então, aí são os produtos e derivados, né? Os principais produtos. Esses aqui são os principais produtos, mas tem o ovo, tem o óleo de avestruz, né? Prof, dentro da estruticultura, né, que é uma definição para a criação, nós temos que lembrar que tem uma peculiaridade da criação. Qual é a peculiaridade dessa criação, professor? É que esses animais, eles apresentam estados diferentes. Não é como você cria gado, cabra, ovelha, que você tem uma forma de manejo de criação. Lembra? Você consegue sincronizar o cio da vaca, sincronizar o cio das porcas. Aqui não. Eles apresentam 3 estados. Estado cativo, estado selvagem. Vamos por ordem, Jefferson. Estado selvagem, cativo e criado. Para mim, meu diretor, o que significam esses estados, pessoal? Isso é muito importante. É porque esses animais, quando eles estão em determinados estados de criação, selvagem, cativo e criado, significa que eles vão receber, você consegue induzir, mover eles para determinados setores da criação. O gado, por exemplo, quer ver uma coisa que você nunca vai ver numa ave selvagem ou cativa? Olha só, obrigado, Senhor, por me lembrar disso. 5 da manhã, quem cria gado leiteiro? 5 da manhã, as vacas já estão condicionadas, elas saem do piquete delas, lá do pasto, e vão fazendo o caminho da ordenha. Porque tem um setor de ordenha na criação. E elas vão fazendo fileirinhas. Isso é um manejo. Você abriu a porteira uma vez e já conduz todas as outras para a ordenha. E ela sabe que... E quando você vai ordenhar uma vaca, não tem o... Meu diretor, me ajuda aí. Não tem o... local de cada vaca, como é que é? A baia! A baia de cada vaca. Você tem 3 vacas. A vaca número 1, ela é condicionada a entrar na primeira baia. A segunda vaca não entra na terceira baia, ela entra na segunda. Isso é manejo de ordenha. E aí, pessoal, quando você vai chegando, ou você faz a ordenha manual, ou você coloca a ordenhadeira, a vaca que está do lado, se você demorar muito, se ela já está habituada com aquele tempo de ordenhar uma, ordenhar outra, ela já começa a jorrar leite. E você tem um manejo, você tem um fluxo, você tem uma dinâmica. Esse tipo de animal, para você chegar nessa dinâmica, nesse fluxo, ele tem que estar no estado criado. E para ter o estado criado, isso vai envolver o quê, professor? Isso envolve os aspectos de reprodução. Isso envolve não só os aspectos de reprodução, como o sistema de criação. Qual o sistema de criação? Sistema de criação que a gente pode denominar em 3: extensivo, intensivo ou semi-intensivo. E esse sistema, cada um deles, vem de acordo com o objetivo do criador.
vem de encontro. Qual sistema de criação eu vou utilizar? Depende do objetivo do criador e o estado que cada animal se encontra, o que você obteve, que é o estado selvagem, cativo ou criado, tá bom? Galerinha, com isso a gente finaliza aqui, vou deixar vocês fazendo as atividades, daqui a pouco eu te volto para fazermos as correções e sanar algumas dúvidas. Tchau! Muito bem, eu estava aqui só esperando, meu Deus do céu, cadê essa galerinha? Meus queridos, chegou o momento da gente realizar, ó, a correção das atividades. Ó, mas eu vou aproveitar esse momento também, calma, só para lembrar, queridos, estou aguardando as fotos, hein? Se você souber de alguém que cria, se tem algum vizinho aí, ó, que cria aí, avestruz, tira uma foto. Faz uma selfie e manda pro tio, mas não esquece de avisar com o nome do seu professor presencial, a escola, a região, para que a gente poste aqui, ó, e manda um abraço para vocês. E outra coisa, professor, eu tenho dúvida, estou com dúvida num sistema de criação aqui que eu vi que vai ter aula. Manda pro professor presencial, ele tem o WhatsApp do tio aqui, ó. Aí o tio responde para vocês aí na hora, assim que a gente pegar a questão e falar assim, tá com dúvida desse sistema de criação, dá o feedback para vocês, tá bom? E vamos lembrar como é que é feita as nossas correções? Simple Present Tense. Como é que nós vamos fazer isso, meus queridos? Vou deixar aí, ó, a tela aberta. Vou ler a questão, vou ler a resposta e sempre lembrando para vocês, don't you worry, não se preocupem, não tem que estar igual as palavras, tá bom? Muitas vezes vocês descreveram o significado, mas não colocaram o termo técnico. E aí como é que a gente faz nessa hora? Simples! Você coloca entre parênteses significado. Dessa forma, você vai se familiarizando com esses termos, tá bom? E é muito importante lembrar também, se tiver alguma questão, meus queridos, fechada, a gente vai explicar para vocês. Por que não foi a alternativa A, não foi a alternativa B, não foi a C, e aí? Aí qualquer coisa a gente volta lá no slide, tá bom? Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Então, primeira questão, meus queridos. Questão número 1. Ixi, meu, de lado. Às vezes de lado é bom. Meio de lado, a pergunta. A parte da zootecnia que trata da criação econômica e racional do avestruz é denominada e quais são os produtos advindos dessa criação? Meus queridos, aí nós temos duas perguntas, né? São duas. Qual é a parte da zootecnia que trata da criação econômica e racional de avestruz? Vamos lá. Resposta. A criação de avestruz é denominada de estruticultura. Qual produto? Carne, pele, pluma. São os principais. Aqui cabe uma... Vem para mim, meu diretor. Só para lembrar, tá, galerinha? Quem cria, qual o nome, né, da atividade zootécnica? Estruticultura. Estruticultura é o nome de quem da prática de criar avestruz. Na criação de avestruz, quais são os principais produtos? Tá aí, ó. Carne, pele, que é o couro, e a pluma. Essas são os principais. Se algum estudante colocou ovo, tá errado? Não. Só não pode faltar essas aqui. Carne, pluma, a pele é o couro. São os principais. Mas se alguém colocou ovo, não está errado. Ela é uma principal, professor? É assim, não é que ela não é principal o ovo, entendeu? Porque muitas vezes é um nicho específico, como gastronomia. Né? Pessoas que pegam o ovo não galado, nós vamos ver isso aí, que é saudável, importante. E também, se alguém colocou para a área médica, está errado? Não. Ainda precisa ter um incentivo. Tem muitas pessoas que utilizam esses subprodutos. O óleo de avestruz vai para a área de cosmético, vai para a área de farmácia, né? Os farmacêuticos. Se alguém colocou
Ornamentação. Está errado? Não. Mas não é a principal. Aí entra como você colocou uma informação a mais. Mas tem que ficar claro que a principal atividade econômica é carne. Uma das principais atividades econômicas é a pluma. Tem saída muito nos festivais, carnavais, né? Ornamentação e o couro. Essas são as principais. Tem ovo? Tem. Tem óleo? Tem. Tem ornamentação de partes ósseas, de partes de unha, tá bom? Mas essas aqui são as principais. Vamos para a questão número 2? Vamos, let's go, up! Questão número 2. A descrição científica dos avestruzes tem 3 diferenças de estados. Quais os 3 estados, bem como suas diferenças? Então, galera, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar aí, professor, eu coloquei só selvagem, cativo e criado. Tinha que falar a diferença? Tem, porque está pedindo, tá bom? Mas tem que estar escrito desse jeito? Não. Tem que contemplar. Exemplo, o estado selvagem. Deixa eu colocar aqui, ó. O estado selvagem. Selvagem. O estado cativo. E o estado criado. Opa, não, apaga esse último. Borracha. Isso, caneta. Vamos botar esse verdinho. Criado. O estado selvagem são as aves, né? São avestruzes em populações silvestres, naturais. Sabe? Muitas vezes as pessoas têm esses animais e deixam solto na fazenda. Não faz nenhum tipo de manejo. É só como um animal de criação, de criação, assim, deixar para ornamentação. Ele não consegue, você não consegue fazer um manejo, um direcionamento para ele. Não tem um fluxo, não tem uma dinâmica do sistema de criação. Lembrem, sistema de criação requer uma intensificação no manejo alimentar, reprodução, no manejo de limpeza, que é manejo sanitário, que fitossanitário, e no manejo de reprodução. Então nós temos estado selvagem, cativo e criado. Cativo refere às aves oriundas de populações selvagens mantidas em zoológicos. Criado, domesticado. Esse domesticado, para mim, meu diretor, vem para mim. Esse domesticado significa o quê? Que ele está inserido dentro de um sistema intensivo ou um sistema extensivo de criação. Só que para que esse animal mantenha essa condição de você manusear ele, lembra? Que se eu crio gado para leite, de manhã cedo, 5h30, 5 horas da manhã, eu abro a porteira, as vacas que estão no pasto, elas sincronizam, fazem aquela filinha e vêm direto para o sistema de ordenha. Então, o sistema de alimentação intensivo tem uma dinâmica, tem um fluxo. Todos os animais que estão dentro de um determinado sistema, eles seguem aquele fluxo. E uma ave que está em sistema selvagem ou cativo, você não consegue fazer esse fluxo. Claro que precisa de todo um tempo de socialização dessas aves para que você mantenha esse fluxo, tá bom? Então, é importante a gente entender esses 3 sistemas. Tá, galera? Vamos lá? Abre a tela, meu diretor. Vamos à próxima questão? Questão de número 3. Avestruz é uma ave originária do continente africano, pertencente à família das Estrutionidae, e classifica-se como ratitas, ou seja, aves que não voam. Outras espécies de aves ratitas, também de grande porte, são facilmente confundidas com essas aves, como as emas e emus. Ema e emu não é uma avestruz, né? Defina-se, avestruz difere das outras por ter apenas 2 dedos na pata. O avestruz tem dimorfismo bem evidente. Os emus têm cabeça e pescoço cinza escuro e as emas, os machos, têm manchas pretas no pescoço. Ambas são menores e os avestruzes podem chegar de 2,5 metros de altura e aproximadamente
140 quilos. Tem uma diferença aí, tá, galera? Então, muita gente encontra nas fazendas aí, são emas, são emus. Terceira questão. O manejo sanitário é de suma importância para a criação de avestruz. Existem doenças que podem se espalhar no criador e nas fazendas, também chamadas dessas aves. A doença viral aguda atualmente contagiosa que acomete as aves silvestres e comerciais, como sinais respiratórios frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreias e edemas, são denominadas de influenza aviária, Newcastle, micoses respiratórias, infecções bacterianas, ou a gente fala de dermatite. Pessoal, todos esses sistemas que afetam a parte respiratória dessas aves são chamados de Newcastle. Então, a alternativa B, tá bom? Que envolve essas doenças que tem que tomar cuidado, porque pode passar ave, então pode acometer o avestruz, pode acometer galinha de corte, galinha de granja, granja que eu falo é postura, então, são comuns. Quinta questão, na criação das aves pode-se notar algumas características sexuais que as diferem. Nos avestruzes, essas características são bem visíveis, são bem visíveis. Ponto, Jefferson! Como se chamam essas características sexuais? Especifique como isso ocorre nos avestruzes. Aí, ó, o macho com plumagem preta, asas e caudas brancas ou pardas. Já nas fêmeas, a coloração é pardo acinzentado e caudas pretas. Aí está uma imagem, tá? A gente consegue, de longe, diferenciar um macho de uma fêmea. Professor, precisava colocar aí o desenho? Não, tá bom? Mas é bom a gente correlacionar a imagem à escrita. The question 6. Os reprodutores são mantidos em casais, ou um macho e duas fêmeas por piquete. Os filhotes são mantidos em instalações apropriadas ao seu estágio de desenvolvimento. Perfeito. A alimentação é basicamente natural, com algumas suplementações de ração. Assinale a alternativa correspondente ao sistema de criação descrito. Então, nós temos a alternativa A, B, C, D e E. Semi-intensivo, extensivo, semi-extensivo, coletivo ou intensivo. Sempre a alternativa C, semi-extensivo. Esse é o sistema de criação que a gente espera quando nós estamos tratando de aves que estão em diferentes níveis de desenvolvimento. Meus queridos, vai aqui para mim. Vou aproveitar aqui, nós estamos finalizando a correção das nossas atividades. E aí está aí certinho o processo de criação de um animal cativo, tá? Como diz a questão. Quero finalizar aqui essa nossa aula, mandando um abraço para todos esses nossos estudantes e principalmente, vou falar principalmente para os nossos professores presenciais aí, que sempre estão fazendo esse link, né? Um professor ministrante com um professor presencial, e eu vou reforçar aqui para vocês. Pessoal, se os nossos estudantes tiverem alguma dúvida, podem mandar para nós aí dentro do WhatsApp as perguntas, as questões, as fotos para a gente postar aqui e mandar um abraço para cada um de vocês, tá bom? Um abraço, um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau, galera!